Olá, povo da Terra, aqui é o professor Jordão para mais uma aula. Hoje o assunto é circuito em paralelo. Então vamos logo para a aula aí, mas antes, pessoal, se inscreva aí no canal e ative o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Então vamos lá, pessoal, para a aula. Bom, essa é a sua chance de aprender circuito em paralelo, pessoal. Então vamos lá, como é que é o circuito em paralelo? Você tem aqui uma fonte de tensão, né? Uma fonte de energia, uma pilha, uma bateria. E aqui nós temos 3 resistores aqui, poderiam ser 3 lâmpadas incandescentes. Bom, como é que eu sei que esse circuito é em paralelo? Por causa disso, ó, corrente elétrica sai aqui do polo positivo. A hora que chega nesse ponto aqui, ela se divide em 3 correntes. Uma parte da corrente total passa por aqui, pelo primeiro resistor. A segunda parte passa pelo segundo resistor e a terceira parte passa pelo terceiro resistor. A soma de I1, I2 e 3 vai formar a corrente total I. Agora a principal característica é essa, pessoal. Repare o seguinte, esse fio de cima está ligado no polo positivo e o fio de baixo está ligado no polo negativo aqui. Então, tudo que estiver entre esses 2 fios recebe a mesma tensão elétrica que a tensão aqui da fonte. Então, se aqui você tem uma tensão V, por exemplo, 12 volts, aqui recebe 12 volts, 12 volts, 12 volts. Então, essa é a principal característica de um circuito em paralelo. É fácil de lembrar isso aí. O circuito elétrico da sua casa, ele é um circuito em paralelo. Então, todas as tomadas têm a mesma tensão elétrica, a mesma DDP. Todos os bocais de luz têm a mesma tensão, a mesma DDP. Então é muito fácil lembrar isso. O circuito em paralelo é o circuito mais usado no cotidiano. Então o circuito elétrico de um carro, de um prédio, de uma casa é um circuito em paralelo. Bom, tem inúmeras vantagens. Olha uma vantagem aqui. Uma eu já falei, né? Todo mundo funciona com a mesma tensão elétrica. Segunda vantagem, vamos supor que isso aqui é uma lâmpada R1. A lâmpada queima, o fio se rompe, não passa mais corrente elétrica, a lâmpada apaga. R2 e R3, que seriam as outras 2 lâmpadas, continuam funcionando. Porque elas têm um fio só para elas, ó, elas têm um fio condutor só para elas, então elas continuam funcionando aqui. Belezinha? Então vamos prosseguir aqui, ó. Então, características do circuito em paralelo. A tensão U total, às vezes é chamado de V, tanto faz, é a mesma para cada resistor em paralelo. Ou seja, a DDP total vai ser a mesma que vai ser aplicada sobre o primeiro resistor, sobre o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, quantos resistores em paralelo estiverem. A intensidade da corrente elétrica I, total, é a soma das correntes que passam em cada resistor. Então a corrente total, aquela que sai do gerador, é a soma das correntes que passa pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto resistor e assim por diante. E a resistência ou resistor equivalente será dado. No próximo slide eu vou mostrar aí, tem 3 jeitos de fazer isso. Então tá aqui, ó. O jeito geral sempre vai dar certo, não importa a quantidade de resistores, ó. O inverso do resistor equivalente, 1 dividido pelo resistor equivalente, é igual o inverso do primeiro, 1 sobre R1, mais o inverso do segundo, 1 sobre R2, mais o inverso do terceiro, 1 sobre R3, assim por diante, quantos houver. Então você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, R2, R1, R2 e R3, e no final você vai ter que inverter o resultado, né? Porque quando você tira o mínimo múltiplo comum e resolve, você está achando o inverso do resistor equivalente. Então você inverte aqui e inverte o resultado final. Bom, tem um jeito mais fácil, só que esse jeito mais fácil é limitante. Ele só vale se forem 2 resistores, porém você só tem R1 e R2. Tá? Então nunca use isso para mais do que 2 resistores. Então olha lá, o resistor equivalente. R1 vezes R2, quer dizer, o produto de R1 por R2 dividido pela soma, R1 mais R2. Então, o produto dividido pela soma. Então, se forem só 2 resistores, use esse método. Ah, mas se forem 3, você pode usar esse método 2 vezes. Você faz para R1 e R2, o resultado que der, você repete essa conta com R3. Bom, e o terceiro método é o mais simples de todos, mas é o mais limitante também. Vamos supor que esses 3 resistores são iguais. Por exemplo, cada um deles vale 10 ohms. Então você vai pegar um deles, que seria 10 ohms, e dividir pelo número de vezes que ele aparece. Ele aparece 3 vezes, você divide por 3. Se ele aparecer só 2 vezes, divide por 2. E assim por diante. Ok? Ó? Então, se os resistores forem iguais,
R é o valor de um dos resistores e N é o número de resistores. Lembrando, né, que nessa parte de circuitos você sempre vai estar usando a lei de Ohm. A lei de Ohm, ela relaciona a DDP, ou tensão elétrica, medida em volts, representado aqui pela letra U, a resistência elétrica, ou resistor, né? A unidade é o ohm, e o I, que é a corrente elétrica, medida em amperes. Bom, usando a lei de Ohm, você consegue descobrir o valor da resistência, ó, é a DDP dividido pela corrente, U sobre I. Você consegue achar a corrente elétrica, que é a DDP dividido pela resistência, ó, U sobre R. Bom, outras formulinhas úteis para o circuito: cálculo da potência elétrica do circuito, ou de um elemento do circuito. Ó, a potência é a corrente vezes a DDP. Ó. Fácil de lembrar, ó. Lembra do π, certo? π, potência é corrente vezes DDP. Bom, um outro jeito de calcular a potência, chamado de potência dissipada no resistor, você tem duas formas. Potência dissipada no resistor, U quadrado sobre R. Então você pega DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então você pode determinar a potência dissipada pelo circuito inteiro ou por um só elemento, por um só resistor. Um outro jeito, né? Você sabe o valor da resistência do resistor R e você sabe a corrente. Então é só fazer isso aqui, ó. Potência é R vezes I quadrado. E se precisar calcular a energia gasta pelo circuito, ó, energia é potência vezes tempo, certinho? Bom, então tá aqui as unidades, né? Lembrando, energia, né? Tem uma aula, né? Procura lá na minha playlist lá, pessoal. Nessa parte de eletrodinâmica, tem uma aula sobre o cálculo de energia em kWh. É bem comum nos vestibulares do Enem você calcular em kWh. Se quiser calcular energia em kWh, você tem que saber a potência em watt, converter para kW, dividindo por 1000. E você tem que saber o tempo em horas, ok? Agora, se quiser calcular a energia em joule, você precisa da potência em watt e do tempo em segundos. Então vamos prosseguir aí, vamos resolver um exercício da Universidade Federal de Santa Maria, que fica lá no Rio Grande do Sul. Analisa as afirmações a seguir, referentes a um circuito contendo 3 resistores de resistências diferentes, associados em paralelo e submetidos a uma certa diferença de potencial, verificando se são verdadeiras ou falsas. Então, primeira afirmação: a resistência do resistor equivalente é menor do que a menor das resistências dos resistores do conjunto. Então, você tem 3 resistores lá, né? Um deles vale 2, o outro vale 3, o outro vale 4 ohms. Quando você calcula o resistor equivalente, o valor obtido vai ter que ser menor que 2. 2 é a menor das resistências, então ele vai ser menor do que 2. Então essa afirmação aqui é verdadeira. Segunda afirmação: a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Também é verdade, pessoal. Quanto maior a resistência, menor a corrente que passa pelo dispositivo. Então essa afirmação também é verdadeira. E 3, a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Isso aqui é falso, pessoal, porque a potência dissipada no resistor, ela depende do quadrado da DDP ou do quadrado da corrente. Então, para resistências elétricas menores, você tem uma corrente elétrica maior. Então, como depende do quadrado da corrente, lembra? A potência dissipada no resistor é P igual a R vezes I quadrado. Então, essa afirmação aqui é falsa. Então, resposta B de bola aí. As duas primeiras são verdadeiras, a última é falsa. Olha lá, um exercício da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. A figura seguinte representa um trecho de circuito elétrico. A diferença de potencial entre os pontos A e B é 12 volts, quer dizer que entre A e B tem 12 volts. Tudo que você colocar entre A e B tem 12 volts. Aqui A recebe 12 volts, aqui recebe 12 volts. Pode-se afirmar que os valores de I e R são respectivamente. Então, ó, quero descobrir o valor do I e quero descobrir o valor do R. Então, vamos lá. Olha lá, obtendo a corrente, pessoal. Como eu sei que aqui recebe 12 volts, então, ó, para você calcular a corrente, DDP dividido pela resistência, ó, 12 divide por 2, 6 amperes. E embaixo aqui, ó, embaixo, eu vou obter a resistência. A resistência é a DDP dividido pela corrente. A DDP é 12 volts também, em paralelo. E a corrente é 3.
12 divide por 3, 4 ohms. Então as respostas aí, ó, 6 amperes e 4 ohms, alternativa E. Então vamos prosseguir aí, um exercício da PUC. 3 resistores idênticos de R igual a 30 ohms estão interligados em paralelo com a bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito e a corrente total é D, então ele quer o resistor equivalente e a corrente total. Pessoal, como os três valem 30 ohms, é bem simples, né? Ó, você pega um deles, que vale 30 ohms, e divide pelo número de vezes que ele aparece, ó. 30 ohms dividido por 3, 10 ohms. Então esse é o resistor equivalente. Então logo de cara já daria para escolher a alternativa correta. Mas vamos calcular a corrente aqui, ó. E total é a DDP, aplicada aí da bateria, 12 volts, dividido pelo resistor equivalente, que nós acabamos de determinar, que é 10, ó. 12 divide por 10, 1,2 amperes, resposta A. Bom, mais um exercício, um da VUNESP, ó. 2 resistores iguais estão interligados em série a uma tomada de 110 volts e dissipa ao todo 550 watts. Observe a figura a seguir. Bom, então aqui, ó, você tem aqui o primeiro circuitinho, o circuito em série, ó, ligado em 110 volts, 2 resistências R, que eu não sei o valor, associadas em série, e diz que esse circuito aqui, esse primeiro, está dissipando uma potência de 550 watts. Bom, continuando a historinha aqui, ó. A potência total dissipada por esses mesmos resistores, se são ligados em paralelo a uma tomada de 220, será de quanto? Então, se eu pegar o mesmo resistor, fizer uma associação em paralelo e ligar em 220 volts, que é o dobro da DDP, certo? Qual vai ser a potência dissipada? Bom, qual é o esquema aí, pessoal? Para responder essa pergunta, eu tenho que descobrir quanto vale esse R para descobrir o resistor equivalente e calcular a potência dissipada aqui. Bom, para obter o valor do R, eu vou usar o primeiro circuito. Ó. Eu sei a DDP, eu sei que é uma associação em série, ó. Então, em série a gente soma as resistências, R mais R vai dar 2R, e ele me deu a potência dissipada. Então, vamos lá. Ó, lá, no primeiro circuito temos que o resistor equivalente é 2 vezes R, tá? Porque você soma R mais R, 2R. Usando a potência dissipada no resistor, obtemos o valor de R. Ó lá, potência dissipada no resistor, U quadrado sobre o resistor equivalente. Ó. Então, no lugar do P, você coloca 550. No lugar do U, você coloca 110, só que é o quadrado, cuidado. E no lugar do resistor equivalente, você põe 2R. Bom, pessoal, aí vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. O R está multiplicando 2, passa lá para cima. O R aqui está dividindo, né, o 110 ao quadrado e multiplicando o 2 aqui. Então ele passa lá para cima, né, multiplicando o 550 passa aqui para baixo dividindo. Então o 550 e o R trocam de posição. Belezinha? Na dúvida é o seguinte, pessoal, coloca 1 embaixo do 550 e multiplica em cruz aqui. Bom, isolando o R aí então, ó, 110 ao quadrado dividido por 2 vezes 550. Fazendo essa continha, pessoal, vai dar 11 ohms. Agora é o seu valor do R, ó. Então, no segundo circuito, temos um resistor equivalente igual a quanto? Ó lá, como vai ser 11 e 11, eles são iguais, então qual é o jeito mais fácil de achar o resistor equivalente quando são iguais? Você pega um deles, que é 11, e divide por 2, porque aparece duas vezes, ó. 11 sobre 2, 5,5 ohms. Então, cada um deles aí, ó, então o resistor equivalente é 5,5 ohms. Então vamos lá, calculamos a potência dissipada no segundo circuito usando, ó, potência dissipada é U quadrado sobre o resistor equivalente, ó lá, 220 ao quadrado, porque é o segundo circuito, dividido por 5,5, que é o resistor equivalente no segundo circuito, ó. Fazendo essa continha, 220 vezes 220 dividido por 5,5, você vai obter aí 8.800 watts, resposta D de dado aí. Pessoal, chegamos no final aí. Obrigado aí pela audiência, se inscreva no meu canal, dê um like no vídeo, se tiver alguma dúvida, faz um comentário aí, pessoal, né? A hora que eu for ler os comentários, se eu puder, eu respondo o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no meu canal aí. Obrigado, até a próxima.